Bem, nessa aula nós vamos falar sobre um conjunto de instruções que alteram o fluxo do programa. Bem, vamos falar sobre cada uma delas. A primeira delas é a função NOP, NOP. A função NOP, ou No Operation, como o próprio nome já diz, é uma instrução que não faz absolutamente nada. Parece estranho, mas muitas vezes no código a gente quer atrasar o nosso programa. Sempre que a gente quiser atrasar nosso programa em um ciclo de máquina, gerar um atraso, a gente pode utilizar a instrução NOP, ou No Operation. Significa que a máquina vai atrasar um ciclo de máquina, ela vai ficar um ciclo de máquina sem fazer absolutamente nada. É uma instrução que é executada em um ciclo de máquina, não afeta nenhum registrador e ela simplesmente não tem nenhum operando. Mais adiante, quando nós fizemos alguns exemplos, principalmente quando estivermos falando dos timers, a gente vai entender um pouquinho melhor quando a gente pode utilizar essa instrução no operation quando ela é útil. Bem, a próxima instrução que a gente vai analisar que altera o fluxo de execução do código é a decfsz, ou decrementf, S de skip if zero ou zero. Então ela faz um decremento do conteúdo do registrador F e salta se o resultado for zero. Então o que essa instrução vai fazer é decrementar o conteúdo do registrador especificado por F, e se o resultado desse conteúdo, desse decremento for zero, ela fará um salto. Ela efetuará um salto, mas um salto de quê? Da próxima instrução, ou seja, a próxima instrução não será executada. Como é que a gente utiliza essa instrução decfsz? Para utilizá-la, a gente vai precisar especificar um endereço de memória que será decrementado e um registrador, ou o destino desse decremento. Certo? Qual o destino desse decremento? Se D for igual a zero, eu vou fazer um decremento e a cada decremento, o resultado desse decremento é armazenado no registrador W. Se D igual a 1, o resultado desse decremento é armazenado no próprio registrador F. Então, basicamente, para que eu faça realmente decrementos sucessivos, eu preciso que D seja igual a 1. Se D for igual a 1, eu vou decrementar o valor de F. Quando essa instrução for executada novamente, eu vou decrementar novamente e decrementar novamente e assim por diante. Bem, mas quando é que a gente utiliza essa instrução? Sempre que a gente quiser fazer, por exemplo, uma sequência de loop. Bem, vai ficar um pouco mais claro a utilização dessa instrução quando a gente fizer alguns exemplos nos próximos vídeos de utilização dessa instrução de decremento. Por enquanto, o que é importante é que ela é executada em 2 ciclos de máquina, como ela altera a sequência do program counter. Ela pode alterar, na verdade, a sequência do program counter. Ela utiliza 2 ciclos de máquina, ou seja, sempre que z igual a zero, eu altero a sequência do program counter, então eu executo eu necessito de 2 ciclos de máquina. Assim como a gente pode ter uma instrução de decremento e salto se for zero, a gente tem uma instrução que faz o incremento do conteúdo de um registrador e ela salta se for zero. Então, o incf skip if zero, ela incrementa o registrador f, skip salta se o resultado for zero. Então é exatamente igual à instrução de decfsz. No entanto, só que essa instrução ela faz um incremento do conteúdo do registrador f. Da mesma forma que a instrução decfsz, ela decrementa o conteúdo do registrador f e salta aqui em a próxima instrução se o resultado for zero. A cada interação, a cada execução dessa instrução, o resultado do decremento pode ser salvo no registrador W se esse conteúdo aqui de D for igual a zero, e o resultado do decremento é salvo no registrador F se o conteúdo de D for igual a 1. Ela pode consumir 1 ou 2 ciclos de máquina, a depender da necessidade do salto. Novamente, essa instrução vai ficar mais clara quando a gente fizer alguns exemplos. A aplicação dessa instrução vai ficar um pouco mais clara quando nós fizermos alguns exemplos de aplicação dela.
As duas instruções anteriores, a decf-sz e a incf-sz, são instruções de incremento ou de salto em função de um conteúdo de byte. Essa instrução agora, btfss, é uma instrução de salto condicionada ao estado lógico de um bit. É uma instrução de salto por bit. A sigla btfss vem da abreviação de bit test f skip if set, ou seja, eu vou testar o estado lógico de um bit especificado pelo registrador f aqui, qual bit? O b, e eu vou saltar aqui em a próxima instrução da sequência de execução do código, se o estado lógico desse bit for 7, 7 é 1. Se o estado lógico dele for 1. Bem, novamente essa é uma instrução que pode ser executada em um ou dois ciclos de máquina em função desse salto. E vai ficar mais claro quando a gente fizer alguns exemplos da sua aplicação. Assim como a gente pode executar um salto de uma instrução em função do estado lógico, se um bit for setado, a gente também pode executar um salto condicionado ao estado lógico de um bit se ele estiver em nível lógico 0. Isso é feito pela instrução btfsc, ou seja, bit test skip if clear. Ou seja, eu vou testar o estado lógico de um bit especificado pelo registrador f, um bit desse registrador f, e eu vou saltar se esse bit for 0. Ah, sim. Qual bit desse registrador f? Bit B desse registrador f. Então, novamente, a gente vai ficar mais claro a aplicação dessas instruções quando nós estivermos fazendo alguns exemplos. O que é importante é lembrar que as instruções incf-sz, decf-sz, btf-ss e btf-sc serão instruções que nós vamos utilizar para desenvolver rotinas de loop ou de estruturas de repetição do nosso código. Então, no exemplo, na aula de aplicação dessas instruções, vamos ver sempre utilizações delas voltadas a estruturas de repetição, mas não necessariamente elas só são utilizadas para isso, mas de maneira geral a gente vai utilizar para desenvolver estruturas de repetição. Bem, a próxima instrução que nós vamos ver que altera a sequência de execução do código é a instrução goTo. GoTo é vá para. Ela vai para onde? Vai para um determinado endereço de memória. Então a instrução goTo ela faz um salto na sequência de execução do program counter. Então ele vai alterar o valor do program counter para um valor definido pela variável k. No caso dessa instrução, o valor de k pode ser entre 0 e 2047, ok? E é uma instrução de salto. Mais tarde a gente vai ver o que quer dizer, mas é uma instrução de salto sem retorno. Eu salto, mas não posso retornar para o local de onde eu saltei. Novamente é uma instrução executada em um ou dois ciclos de máquina. Uma outra instrução de salto similar ao goTo é a instrução de call. Ela normalmente é utilizada quando a gente quer criar uma estrutura de subrotina. Da mesma forma que a instrução de goTo, ela faz um salto para um determinado endereço de memória, da memória de programa, mas é uma instrução de salto que permite o retorno, ou seja, quando a gente executa a função call, o valor do program counter é salvo na pilha, o que permite que ao final da instrução de call a gente possa retornar para o ponto de partida. Da mesma forma que o goTo, a instrução de call, pode soltar 2047 posições de memória e é executada em um ou dois ciclos de máquina. Ou melhor, ela é executada em dois ciclos de máquina. A próxima instrução é a instrução de return, que é exatamente o complemento da instrução anterior que nós vimos, que é a instrução de call. A instrução de return ela retorna de uma instrução de call. Ela sempre vai retornar do último call executado. Então, basicamente, a instrução de return faz, ela pega o conteúdo armazenado na pilha, gerada pela instrução de call, e armazena novamente no program counter.
Então ela vai retornar a sequência de execução para o ponto de onde houve o call. Essas duas instruções em conjunto, call e return, permitem a elaboração de subrotinas, ou seja, eu posso usar um call, vou para uma subrotina, executo uma pequena subrotina, ao final dessa subrotina eu tenho uma instrução de return, eu retorno para a sequência inicial do código onde eu estava executando. Elas sempre vão trabalhar em conjunto. Também executada em 2 ciclos de máquina. Bem, a próxima instrução que a gente vai analisar é a instrução hatch-lw. É uma instrução similar à instrução de return, certo? Ela faz o mesmo procedimento que a instrução de return. A única diferença é que ela retorna da instrução de call com o valor literal armazenado em W. Então, imaginando que eu quero retornar da... Eu tenho uma subrotina, lógico, o W é o nosso registrador de trabalho, então a cada operação a gente vai estar modificando o estado lógico do registrador de W, o registrador W. Eu faço um call, executo uma pequena rotina do código e eu quero, ao final dessa instrução de call, que o meu W retorne limpo, com valor zero. Então eu posso definir que o valor literal do retorno é zero. Então, ao final da execução, zero é armazenado no valor de W e eu retorno para a execução primária do código. Certo? Também é uma instrução executada em 2 ciclos de máquina. A próxima é uma instrução de hatch-if, que é uma instrução de retorno também, mas dessa vez não de uma chamada de call, uma chamada de subrotina, mas sim de uma chamada de interrupção. Isso a gente vai ver mais à frente quando nós estivermos falando de interrupção, mas o funcionamento dela é similar à instrução de return, só que ela retorna um retorno específico de uma interrupção. Também executada em 2 ciclos de máquina. Temos também a instrução de sleep, que coloca o computador em baixo consumo. E agora nós vamos ver uma sequência de vídeos com exemplos de aplicações de cada uma dessas instruções.